Fala, meus amigos do canal Felipe Oliveira, e aí? Tudo bem com vocês? Eu gostaria nesse vídeo de compartilhar uma aula da minha mentoria DCI. E o tema da aula é sobre cláusula suspensiva. Se você faz ideia do que é cláusula suspensiva ou não, né? Para que serve a cláusula suspensiva, Felipe, dentro da incorporação imobiliária? Então, nesta aula que eu vou compartilhar, que é a aula da minha mentoria, eu vou compartilhar para você, você vai aprender exatamente como utilizar a cláusula suspensiva, tá certo? E falando da mentoria, o que é essa mentoria DCI, Felipe? A mentoria DCI significa Descomplicando a Contabilidade da Incorporação. Como a contabilidade da incorporação existe muitos aspectos específicos, então é uma mentoria que aborda todos os aspectos da incorporação imobiliária com relação à contabilidade e à parte fiscal também, beleza? E aproveitando o jabá aqui da mentoria DCI, eu gostaria de compartilhar para você dois diferenciais que a mentoria DCI possui que alguns outros cursos aí no mercado sobre incorporação imobiliária não possuem. Um dos principais é que eu faço a cada módulo, encerramento de módulo, um plantão de dúvidas com os meus alunos, onde eles compartilham as suas dúvidas com relação àquele tema daquele módulo, ou até mesmo de algo que eles estão vivenciando e eles mandam lá com relação àquele tema para eu tirar as dúvidas, tá bom? E o principal diferencial que eu acho que você não vai identificar em nenhum lugar no Brasil, em nenhum curso no Brasil com relação à contabilidade e incorporação, é que você vai me ver, né, vai ver a minha tela, eu contabilizando desde a constituição de uma SPE até a contabilidade societária dela, ou seja, até o reconhecimento da FIT, o reconhecimento do POC, que é a Receita Societária, como fazer, provisão para garantia, imposto diferido, AFAC, stand de vendas, enfim, uma infinidade de assuntos onde eu vou pegar na sua mão e fazer a contabilização e o fechamento de uma SPE ao vivo, praticamente ao vivo, como se fosse um reality show aí. Uma aula que vai durar mais ou menos, eu estimo, de 3 a 5 horas, tá bom? Então eu deixo aqui o meu jabazinho com relação à mentoria DCI, mas também vou deixar para você a aula que nós vamos falar sobre cláusula suspensiva e a importância da contabilidade, do contador saber como funciona a cláusula suspensiva dentro da incorporação, beleza? Então eu vejo você numa próxima aula, mas fique aí para você acompanhar sobre essa aula cláusula suspensiva. Valeu, um abraço, tchau! Fala, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa mentoria, a mentoria DCI. E na aula de hoje nós vamos falar sobre qual o momento certo para se começar a fazer o reconhecimento da receita societária dentro da incorporação imobiliária. E você pode se perguntar, pô, Felipe, óbvio que eu já sei essa resposta. Então, me fala. E você poderia responder assim, Felipe, a partir do momento que eu fizer, que a incorporadora efetuar a primeira venda. E eu vou falar para você que você está bem equivocado, porque o reconhecimento da receita societária não está relacionado somente com a venda. Existe algumas travas e uma trava muito grande que eu chamo de, e é conhecida também como registro de incorporação. Felipe, o que é o registro de incorporação? Então eu caminho as palavras, né, de uma maneira mais tranquila para tentar facilitar o nosso entendimento, assim como eu faço com todas as nossas aulas, eu tento trazer com as minhas palavras um conceito para facilitar o seu entendimento. Então, quero deixar registrado isso. Qual que é a definição com as minhas palavras do registro de incorporação? Registro de incorporação de imóvel é o documento registrado em cartório que deixa pública todas as informações pertinentes à construção daquele projeto e que informa que o projeto em si atende devidamente à lei e que está pronto para ser vendido. Então, o que isso quer dizer, Felipe? Quer dizer que para a incorporadora, ela tem todo o projeto, como vai ser executado esse projeto, o terreno, o nome da rua, qual que vai ser o modelo de construção, e ela faz o seguinte, ela pega esse documento e ela manda registrar. Para quê? Para se tornar pública.
público, todo esse material vai se tornar público, registrado em cartório, e com isso trazer mais trazer as informações claras para quem, para o comprador, né? E também segurança para a incorporadora. Então, qual que é a importância do RI para as incorporadoras aqui no Brasil? O RI ele é fundamental, pois somente com ele que a incorporadora ou a loteadora pode começar a comercializar as unidades. Enquanto o registro não for liberado pelo cartório, as unidades não podem ser disponibilizadas para venda ao público. É isso mesmo que você ouviu. Se uma incorporadora, ela de alguma forma lançou o seu projeto, ela conseguiu botar para vender esse projeto sem o registro de incorporação, ela está fazendo uma prática totalmente errada. Até porque toda a publicidade, toda a propaganda que uma incorporadora faz daquele empreendimento, necessariamente ela precisa colocar o número da matrícula, o número de registro da incorporação. Então, se ela faz um lançamento de um projeto sem esse número, então ela está fazendo de uma maneira errada. Ela não poderia fazer isso. Mas, Felipe, o que acontece se uma empresa, se uma incorporadora fazer isso? Contabilmente falando, você não pode reconhecer as vendas. Porque se você reconhecer essas vendas, você está reconhecendo no balanço de uma maneira equivocada, errada, porque ela não está pronta, ela não está apta para fazer aquela venda. Beleza? E qual a importância do RI para os clientes? O RI é a maneira de assegurar que o empreendimento será entregue considerando e respeitando os prazos, métodos de construção especificados pela lei, na lei. Também assegura que não haverá modificações ao longo da construção do empreendimento que não estejam mencionados no memorial do registro, ou seja, né, qual é a importância para os clientes? É que o proprietário, o construtor, o incorporador, ele vai fazer o método, ele vai entregar o produto de acordo com os métodos especificados na lei e respeitando o prazo. Óbvio que pode acontecer que não tenha o prazo aí, né? Ele não consiga respeitar, cumprir aquele prazo, mas ele vai ter que arcar com multa e juros, com danos morais, enfim, toda aquela parte que a gente já sabe. E também é bem importante porque ele não pode modificar. Imagina, não, a incorporadora falou que ia efetuar um projeto de 14 andares e no meio do caminho muda para 8, diminuindo o tamanho do empreendimento. Ela não pode fazer isso, uma vez que o documento já está registrado e formalizado, beleza? Então, essa é uma das importâncias para os clientes. E o que é importante para você, contador, agora? Você precisa conhecer essa cláusula suspensiva. Essa cláusula suspensiva ela é importantíssima para você. Então, tudo aquilo que eu falei é importante, mas isso é muito mais importante para você, contador, que trabalha com a contabilidade da incorporação. Beleza? Existe dentro do registro de incorporação um termo chamado cláusula suspensiva. E qual a importância da cláusula suspensiva? A importância dela é a seguinte: ela permite que o empreendimento possa ser cancelado devido a um insucesso de venda. É isso mesmo que você ouviu. Eu, particularmente, já trabalhei com um empreendimento numa empresa de capital aberto. Ela fez o lançamento lá em Santos e em 6 meses ela vendeu uma única unidade. Então, ela acabou cancelando esse projeto. Mas, Felipe, como assim? Me explica melhor. Quais são as métricas que estão na cláusula suspensiva para que a incorporadora ela possa cumprir, executar essa cláusula suspensiva e pode cancelar o empreendimento, né, o projeto, um produto como um todo, ou que ela pode dar continuidade para aquele empreendimento. Então, assim, a cláusula suspensiva fala, ó, até o prazo de 6 meses, no prazo de 6 meses, do lançamento até 6 meses, a incorporadora ela pode cancelar o projeto, ela pode cancelar o empreendimento. Ou se o empreendimento não alcançar neste prazo o percentual de venda pela SPE sugerido no RI, exemplo de 30% das vendas. Então, assim, se o empreendimento
não alcança 30% de vendas nesse prazo de 6 meses, também pode ser cancelado. O que era muito comum na incorporadora que eu já trabalhei, né? Lá a gente trabalhava com um percentual de venda de 50%. Então, assim, basicamente a maioria dos empreendimentos ficavam nessa cláusula suspensiva, porque era muito difícil vender na largada, assim, no primeiro mês, 50%. Né? Então a gente acabou ajustando esse percentual, né? A minha sugestão foi baixar para os 25%. Então a gente deixou em 25%, utilizando como histórico a empresa, porque ela nunca havia cancelado um projeto. E também as vendas geralmente variavam entre 30% e 35% na largada. Ou seja, logo de cara, no primeiro mês, eu, como contador, como controller daquela empresa, eu já poderia, de alguma maneira, reconhecer a receita de venda, ou seja, melhorando o resultado daquele projeto, em consequência também da hold que tem a participação naquele projeto, beleza? Então, assim, muito importante esse aspecto. Você precisa acompanhar, você contador precisa acompanhar qual o percentual de vendas que eu vou poder reconhecer. Então, imagina um exemplo. Esse empreendimento foi lançado e de cara deu 35% de venda. Já reconhece a receita. Por quê? Porque ele não vai ser cancelado, porque ele já ultrapassou aquele percentual que a empresa assumiu como padrão para, ó, se eu vender 30%, acima de 30%, não podemos cancelar o empreendimento, beleza? Agora, se ela vendeu 10% e deu um prazo, né, de 6 meses e não atingiu aqueles 30%, ela pode continuar, é um problema dela, ou ela pode realmente optar pelo cancelamento. Daquela incorporadora que eu falei para você, vendeu uma única unidade, logo cancelou todo o empreendimento e devolveu os valores para aquele cliente que havia comprado. Qual é um dos benefícios que eu vejo de se cumprir da construtora ela respeitar essa cláusula suspensiva? E é importante para você, contador, isso. Você ajuda a empresa que você trabalha, você ajuda o cliente que você possui desta maneira. É aqui que você gera valor para o seu cliente. Vamos lá. A incorporadora não tributa nenhum recebimento neste prazo de cláusula suspensiva, mantendo o recebimento como adiantamento de clientes e oferece para tributação ao final da cláusula suspensiva. Vamos lá, resumindo, é isso que você ouviu. A partir do momento que há o recebimento desse cliente, teoricamente nós deveríamos oferecer para tributação. Só que, se a empresa estiver dentro da cláusula suspensiva, ela ainda não reconheceu, no nosso exemplo aqui, ela não vendeu mais de 30% e ainda não deu o prazo de 6 meses, logo ela pode cancelar. O fisco, ele entende e fala assim, beleza, eu estou entendendo que você está em cláusula suspensiva, fechado, agora vai acumulando esse número aí, porque lá na frente, quando a incorporadora ela executar essa cláusula suspensiva, ela não utilizar a cláusula suspensiva para cancelar o empreendimento, todos esses valores que você, incorporadora, recebeu durante 6 meses, eu quero que a sua contabilidade me ofereça para tributação. Então, o que eu quero dizer? Imagina que vendeu apenas 10% nos 6 primeiros meses, chegou no sexto mês, ultrapassou o percentual de venda, ou não, ou ficou com 10%, mas por uma estratégia da incorporadora, ela falou assim, não, a gente acredita que a gente vai vender super bem lá para frente. Então, se tiver essa decisão, logo a partir do sexto mês, quando acabar o sexto mês, tudo aquilo que a incorporadora recebeu desses clientes que ela vendeu, ela precisa oferecer para tributação de uma maneira efetiva pelo acumulado, beleza? Então, recebeu o primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto mês, não precisa tributar. Quando a cláusula suspensiva for cumprida, ultrapassada, oferece tudo para tributação. Contabilmente, contabiliza isso como adiantamento para cliente. E aí, qual o momento, Felipe, que eu vou reconhecer a receita societária? A partir do momento que a incorporadora falar, ó, passou 6 meses, não vendi o total os 30% que eu queria, mas eu vou seguir com a incorporação. Ou a partir do momento que a incorporadora ela ultrapassar aqueles 30% de venda, como é o nosso exemplo, aí ela já pode reconhecer
toda a sua receita, todas as suas vendas através do método do POC. Beleza, meus caros? Então, era isso, a aula da nossa mentoria DCI foi sobre isso, que você precisava deixar claro para você em qual momento você pode começar a fazer o reconhecimento da receita de venda. Perceba, não é a partir da primeira venda. Temos que respeitar o que o registro de incorporação diz. Beleza, meus caros? Então é isso e eu vejo você na nossa próxima aula aqui da nossa mentoria, a Mentoria DCI. Um abraço.